Hoje a gente vai falar de uma forma de poder que é, ao mesmo tempo, muito sutil e extremamente eficaz: a arte de não se comprometer. E para entender isso, a gente vai usar um dos vilões mais complexos e fascinantes dos animes, o Orochimaru, para mostrar como a independência estratégica pode ser, na verdade, a maior de todas as armas. A ideia principal que a gente vai desvendar hoje já começa bem provocadora. Pensa só nisso. Todo compromisso é uma espécie de prisão. Quer dizer, quando a gente se compromete com algo ou alguém, a gente acaba limitando nossa liberdade, se tornando mais previsível, quase um refém das expectativas dos outros. É uma ideia bem radical, né? Mas ela é a base para tudo que a gente vai ver a seguir. Então, vamos mergulhar no que seria essa tal lei do não compromisso, uma verdadeira estratégia de poder. Mas o que é essa lei, exatamente? Bom, é a busca por uma independência total. O objetivo aqui não é o isolamento, de jeito nenhum, mas sim manter a autonomia para dominar o jogo, para ser a pessoa que move as peças no tabuleiro, e não uma peça sendo movida pelos outros, sabe? E olha só como a diferença fica gritante aqui. De um lado, o compromisso, que te torna previsível, dependente, aquela prisão voluntária que a gente falou. Já do outro lado, a independência, que te dá autonomia, te torna imprevisível e, no fim das contas, o mestre do seu próprio jogo. A distinção é simplesmente brutal. E para a gente ver essa lei funcionando na prática, vamos analisar o caso de estudo perfeito. Ninguém menos que Orochimaru, de Naruto. É sério? É difícil pensar em outro personagem que leva essa filosofia tão ao extremo quanto ele. Toda a trajetória do Orochimaru é basicamente uma aula de como transformar o não comprometimento em uma ferramenta de poder absoluto. A melhor imagem para ele é a da serpente. Ele desliza, de forma fluida, por entre alianças e lealdades, mas nunca se deixa ser pego ou definido por nenhuma delas. Essa imagem da serpente define perfeitamente a estratégia dele. Agora vamos entender os detalhes. Como funciona na prática essa estratégia da serpente? O método dele pode ser resumido em 3 passos bem claros. Primeiro, ele rompe com a sua origem, a Vila da Folha, sem pensar 2 vezes. Segundo, ele usa alianças como ferramentas de forma puramente temporária. E terceiro, que talvez seja o mais cruel e eficaz, ele descarta essas alianças no exato momento em que elas não servem mais. Um exemplo clássico disso é a passagem dele pela Akatsuki. Ele nunca foi um membro leal, né? A organização era só uma ferramenta, um degrau que ele precisava subir. Quando ele percebeu que não tinha mais nada a ganhar ali, ele simplesmente foi embora, mostrando que, para ele, lealdade era só mais um recurso descartável. E isso tudo nos leva ao resultado final, a recompensa dessa estratégia, a independência como uma forma de domínio. Esse desapego calculado do Orochimaru gera um poder gigantesco. Ele se torna essa figura misteriosa, totalmente imprevisível. Ninguém, nem aliado nem inimigo, sabe qual vai ser o próximo passo dele. E é exatamente isso que permite que ele explore as fraquezas de todo mundo. Enquanto os outros estão ocupados lutando entre si, ele está lá, quietinho, avançando os próprios planos. Mas atenção, aqui tem um ponto muito importante. É um erro pensar que essa independência significa isolamento total. Não é nada disso. Na verdade, se trata de um pragmatismo frio, calculista. O Orochimaru se aproxima, ele forma parcerias quando é vantajoso. A grande diferença é que ele nunca, jamais, confunde a utilidade de alguém com um compromisso de verdade. No fundo, a filosofia dele é essa: cada relacionamento é uma transação, um simples cálculo de custo-benefício. No momento em que a conta não fecha mais, a relação é cortada. Simples assim, sem remorso, sem drama, sem sentimentalismo. Isso nos leva a essa frase que, olha, resume perfeitamente o personagem. Ele não é servo de ninguém. É, antes de tudo, senhor de si mesmo. O Orochimaru não serve a vilas, não serve a organizações, nem a grandes causas. Ele serve única e exclusivamente à própria ambição. E com isso, ele alcança uma forma de autodomínio que é total. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para refletir. A trajetória do Orochimaru parece sugerir que o verdadeiro poder não é sobre dominar os outros, mas sim sobre dominar a si mesmo. Então, fica a questão: será que essa maestria de si próprio é de fato a forma suprema de poder? Fica aí a reflexão.